agora vamos entrar na temática do livro. Sim. Então vamos falar um pouco mais do Homem Mais Rico da Babilônia. Como eu disse, é um clássico das finanças. É um livro curto, muito bom para quem quer começar. E um dos méritos desse livro é ser tremendamente simples. E justamente por isso ele é um clássico. Ele não aborda conceitos de maneira mais profunda, ele fica mais na parte superficial, básica, mas fundamental das finanças, porque afinal de contas é igual construir um prédio. Se você não tem uma boa fundação, simplesmente o prédio ele vai tombar, ele vai ruir. Então ele fala sobre essa parte fundamental. E ele evoca histórias antigas. O autor ele foi lá para a Babilônia, né, uma volta no tempo, e ele não pegou personagens históricos, mas personagens fictícios inspirados em pessoas que deviam existir na época. Então, quem prestava dinheiro, aquele que era um comerciante, aquele que começou como escravo, depois acabou liberto, um que fazia carruagens, fazia escudos. E dos nomes mais importantes da obra, entre vários personagens que aparecem, se destaca principalmente um chamado Arcade, que é o homem mais rico da Babilônia. E o interessante é que, no começo do livro, na primeira história, você tem um fabricante de carruagem chamado Bansir, que simplesmente se dá conta de que, por mais que ele trabalhe, ele não enriquece. Fala, nossa, eu sou bom no que eu faço, eu trabalho pra caramba e eu não vou pra frente. Aí ele lembra do amigo dele, que teve o mesmo começo que ele, que não era mais inteligente que ele e ficou muito rico, que era o Arcade. Aí ele vai atrás do Arcade para aprender lições fundamentais sobre dinheiro. E aí começa o livro e depois se traduz em uma série de outras pequenas histórias. Mas eu queria saber, para começar, o que vocês acharam do livro? Já tinham lido antes? Essa leitura agora? O Bansir não é o cara dos camelos, cara? Ele é o construtor de É carruagens. o construtor de carruagens, o Bansir. Nossa, eu não lembrava. Tem um nome repetido, então. Qual que é o nome do cara dos camelos que foi escravo? É o típico TDAH, É a né? última que história não lá. consegue gravar o nome das pessoas. Não, Vou é pegar porque eu acho aqui. que o outro cara tem um nome bem parecido com esse mesmo. Como é que é o nome do cara? Esse último da história tem um nome bem... É da Basira. Tem- Não. É, o da Basira é o que vende camelos. Isso, É porra. isso. É da Bacira. É, da isso aí, Bacira. nossa. Ô, gente, É que Só tem vários deixar que foram claro escravos, né? que eu Porque é fui uma ao- época muito antiga. Sim, é. A tarefa deles era ler o livro. A minha tarefa era não ler. Então, por favor, vocês aprendam a Cada um no seu quadrado, né, Baloy? Mas eu já tinha explicar lido o livro corretamente há o muito livro, tempo por ali. favor, Mas porque sabe se que a tiver gente tá confusão, falando, uma complicado. coisa que a gente tava conversando antes de começar até. A gente fica falando que, olha, é muito básico e é clichê, mas na verdade não é que é clichê, é que isso foi realmente, é o primeiro livro de educação financeira, pelo menos o primeiro que foi vendido em larga escala, né? Então, como é o primeiro, a gente tá falando que tudo que a gente entende como clichê é porque esse livro deu muito certo. E aí, verdade. como ele funcionou muito, as bases de tudo que a gente foi ensinando para as pessoas, na verdade, Vem elas dele. vêm daí mesmo. Ele criou o clichê de finanças. Ele inventou o clichê, não era clichê antes dele. Então não é básico também, não era básico antes dele. Ele foi tão bem sucedido no trabalho dele que a gente fala que é básico hoje em dia. É. Muito bom. E parece que os ensinamentos que você vê desde lá de 5 mil anos atrás, acho que talvez deve ter sido como o período que se remete à Babilônia Antiga, à Mesopotâmia, são tão atuais hoje. Porque quando você começa a pegar esses ensinamentos que, de forma fictícia, não, por sinal, eu não sabia que era fictício, eu cheguei aqui jurando que tinham tábuas de argila que foram escavadas e esse nome está registrado lá. O Raul, ele disruptou a minha cabeça, assim, eu fiquei muito mal agora, assim, parece que eu acabei de descobrir que Papai Noel não existe. Sacanagem. Pois é, mas e são ensinamentos que são tão antigos e você vê que parece que os mesmos problemas que a gente tem hoje são os problemas que a humanidade teve há 5 mil anos, né? É como se a gente pudesse ter mudado a tecnologia, a forma como a gente vive, mas a psicologia humana jamais mudou. E você, Pichicha? É isso, eu acho que é um best-seller exatamente porque a gente consegue pegar os ensinamentos lá da Babilônia, que ele fala, e trazer para hoje em dia. Então, a gente estava conversando aqui antes do podcast que parecia algo surreal, né? E ainda parece para muitas pessoas algo surreal economizar 10% do que ganham. E foi ali uma mudança, um marco na vida da Babilônia, quando o Arcade vai lá e passa os ensinamentos para a população de acordo com o pedido do rei. Inclusive, eu ia perguntar.